Mas antes disso, eu coloco uma coisa para você. Você já pensou no poder de uma marca? O poder que as marcas têm? É interessante isso nos nossos dias, porque empresas, instituições, igrejas, todos nós usamos marcas. A marca, ela identifica algo como propriedade de alguém. Quer dizer que uma empresa, uma casa, um carro, se ele tem a marca ali de uma instituição, é porque aquilo pertence, então, àquela marca, à empresa, às pessoas que estão ligadas àquela marca. E em cima disso, eu quero lembrar que o mundo, ele é cheio de marcas. E falo de marcas no coração, especialmente em uma época como a nossa. Uma época de redes sociais, onde as pessoas não somente pecam, mas as pessoas, elas querem divulgar o seu pecado. Então é interessante, falando com pastores um pouco mais velhos, eles dizem, olha, na minha época de juventude, as pessoas quando iam pecar, elas se escondiam. As pessoas não faziam questão de mostrar, na verdade tinham medo, faziam tudo às escondidas. Mas hoje, as pessoas pecam e colocam no Facebook, no Instagram, colocam no YouTube, enfim. As pessoas hoje têm orgulho de mostrar as marcas que as identificam com o mundo. Hoje não é mais tão difícil descobrir alguém que está em pecado, porque as pessoas mesmo, quando desejam isso, elas vão e estampam para o mundo. Justamente para tentar se adequar ao mundo, tentar uma aceitação na sociedade, uma aceitação social. Só que quando nós olhamos para a Bíblia ela tem nos chamado para outra coisa. A Bíblia ela nos chama a carregarmos as marcas de Cristo no nosso viver. São marcas diferentes. São marcas que nos identificam, que são sinais de que nós somos do Senhor Jesus Cristo. Isso então nos chama a uma pergunta, que é o objetivo da nossa mensagem de hoje. Como identificar as marcas do mundanismo e se livrar delas? As marcas que estão ligadas ao príncipe desta era, ao dono deste mundo caído, aquele que, de fato, é dono da sociedade em pecado. Como identificar as marcas, justamente, daquele que luta contra o povo de Deus? Então, para responder esta questão, vamos observar um texto que está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos observar todo esse texto, dos versículos do 1 ao 18. E vamos observar aqui realmente como identificar estas marcas. E diz assim a palavra do nosso Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse.
Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. E se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de ser humano, e esse número é 666. Um texto interessante, porque esse texto vai mostrar a imagem de um império. O apóstolo João, o escritor desta carta, viveu no império mais forte e mais poderoso de toda a história da humanidade, no Império Romano. Até hoje não teve nenhum império que vencesse no tamanho de amplitude, no sentido militar, o Império Romano. E este império estava perseguindo o apóstolo João. Se você consegue ver a imagem que aí nós escolhemos, é uma imagem de perseguição, na verdade de um martírio. Diz a lenda que João, o apóstolo João, ele foi sentenciado à morte pelo imperador Domiciano. Domiciano, então, diz que ele iria morrer de uma forma extremamente brutal. Ele deveria ser colocado numa tina de óleo quente, e esse óleo deveria ser derramado sobre ele. Mas, de maneira sobrenatural, um milagre acontece. E João, ele escapa deste martírio. Aquela tentativa de morte não deu certo. Não era o momento que Deus tinha escolhido para ele morrer. Mas imagina você entrar numa bacia de óleo fervendo. Realmente era para matar na hora, mas realmente houve um milagre do Senhor. Diante então dessa situação, também nos fala, inclusive Apocalipse mesmo, no seu início, mostra então que João vai ser aprisionado em uma ilha ali na Grécia chamada Patmos. Uma ilha bem pequena, e justamente para que João não tivesse ainda influência sobre as igrejas. Lembrando que ele é o último apóstolo vivo. Todos os outros apóstolos já tinham morrido. Então ele era a maior autoridade na igreja naquele momento, porque não havia outro apóstolo ali, realmente, na igreja do Senhor Jesus Cristo, naquela era do século I, finalzinho do século I. Na tentativa, então, de impedir que o evangelho avançasse, ela é colocado ali em Patmos. Só que o poder do Senhor não pode ser tolhido, não pode ser contido. E no meio desta ilha é onde João vai receber as revelações do Apocalipse. Algumas revelações, onde ele escreve e descreve situações que vão acontecer
lá no futuro. E o importante disso, porque aquela igreja que estava sendo perseguida, ela, ao olhar para a perseguição que vai acontecer lá no futuro, numa grande e mais terrível tribulação de todas as eras, aquela igreja poderia ganhar forças. Porque depois da tribulação, nós vemos os santos sendo glorificados. Então a tribulação, a perseguição, não é nada diante do poder do nosso Deus. Mas é nesse contexto que João escreve aqui a sua carta, mostrando que os crentes, que os santos devem carregar, não as marcas do mundo, mas as marcas de Cristo. Por isso, hoje, nós vamos observar a marca da besta. Vamos tentar identificar, né, as consequências, o que está realmente envolvido nessa questão da marca da besta. Vamos falar sobre exatamente o império de Satanás na terra. Justamente o império do anticristo, onde vai ganhar as suas conotações mais cruéis. Nós vamos ver aqui pelo menos 4 poderes que marcam o império do anticristo no Apocalipse. E a primeira destas marcas, meus irmãos, é que o anticristo ele vai ter um poder universal sobre a política. Ele vai ter um poder político nunca visto antes na humanidade. Um poder maior do que o Império Romano teve. Fala assim o versículo 1 da nossa exposição. Diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Versículos 1 e 2 de Apocalipse 13. Temos aqui neste versículo, meus irmãos, o aparecimento de um personagem. Diz então que viu emergir do mar uma besta. Algo que a gente precisa colocar aqui é que João, ele tem visões enigmáticas, que o próprio Apocalipse vai desvendando. Lá na frente a gente vai ver, lá em Apocalipse 17, que este mar representa águas, e que essas águas são explicadas que são do meio das pessoas. Esta besta que vai emergir, ela vai sair do meio então das multidões, ou seja, é uma pessoa, né, que talvez não tinha um grande prestígio antes, mas ela vai sair do meio do povo, né, e ela vai então ganhar muito poder, porque vai dizer que esta besta, ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. É aqui uma imagem muito estranha, né? Realmente um grande monstro aqui aparece, mas todas essas partes aqui, elas têm explicação. Toda vez que chifre aparece na Bíblia, quer dizer, a ideia de poderes. Então são 10 poderes. Cada um desses chifres representa um poder. A gente não sabe como é que vai ser a configuração política das nações no período do Apocalipse. Mas certamente, pelo menos 10 grandes reis, autoridades, estarão então governando ou sendo os cabeças da humanidade naquele momento. E ele tem 7 cabeças, né? A ideia dessas cabeças são localidades. E também diz que sobre esses chifres ele tem justamente diademas, ou seja, coroas. Então eles têm realmente um poder real. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ou seja, são nações que não querem saber de Cristo. São nações que, por vários motivos, estão distantes do caminho do Senhor. E vai dizer depois que esta besta, né, era semelhante a um leopardo. Não, você pensa a ideia de um leopardo, justamente um animal feroz, um animal que vem para destruir, só que ele não é somente um leopardo, ele também tem partes dele que é de urso, e a boca como de um leão. E são uma mistura, justamente porque em Daniel 7, né, uma profecia que tem em Daniel 7, aponta para um monstro terrível,
Um monstro que Daniel nem consegue descrever tão bem. E aqui já João está trazendo mais detalhes. Mas é aquilo que João está vendo, ele está então relatando. Mas o mais importante é justamente o final do versículo 2. Porque vai dizer o seguinte: e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Quando nós voltamos lá no capítulo 12, nós vamos ver uma história envolvendo um dragão. E este dragão, lá no versículo 9, é dito que este dragão é exatamente Diabo, Satanás. Esta besta, ela vai receber a autoridade de Satanás. Aí você pensa, que autoridade é essa? Não é só Deus que é soberano, e é verdade. Porém, nós temos que realmente entender que Satanás, ele tem um domínio. Ele tem um domínio sobre o pecado, sobre as nações em pecado. E lembra que ele está lá no deserto com Jesus, e ele vai fazer algumas insinuações a Jesus. Ele vai dizer para Jesus, vai lançar umas propostas para Jesus. Ele vai dizer: olha, está vendo estes reinos da terra? Se prostrado me adorares, eu te darei estas nações. Eu te darei este poder. E Cristo então rejeita. Mas o anticristo não vai rejeitar. Esta besta que é o anticristo, ele vai receber o poder de Satanás para reinar sobre todas as nações em pecado. Então o trono de Satanás na terra será administrado, será governado pelo anticristo. E ele vai ter grande autoridade. Essa autoridade que ele vai ter é satânica. É realmente um poder que nunca foi antes visto. Por mais que a gente entenda que Hitler, que Nero e que tantos outros personagens da história puderam ser dominados por Satanás para fazer o que fizeram, agora vai ser algo muito maior, muito mais brutal. Vai ser a identificação do reino de Satanás na terra. E, avançando, nós temos aqui que uma dessas cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vai acontecer uma situação no meio do Apocalipse, e há uma outra informação também. Nós entendemos que os eventos de perseguição e de tribulação no Apocalipse são um período de 7 anos. São 7 anos, tá? Mas, perto do meio desses 7 anos, ou seja, com 3 anos e meio, aproximadamente perto disso, vai acontecer que o anticristo, ele vai receber um golpe mortal. Não sabemos que golpe é esse, qual a circunstância desse golpe, mas as pessoas vão achar que o anticristo morreu. Que o anticristo está muito mal, e vai sair informações que este grande líder político que governa todos os povos da terra, ele acabou de falecer. Mas o mundo impactado com esta informação, que o anticristo, então, que este personagem que representa então o anticristo, ele de fato faleceu, vai ser novamente surpreendido. Porque diz que esta ferida mortal, ela foi curada. Parece como uma espécie de ressurreição, mas eu imagino que fake, falsa. Esta ressurreição do anticristo vai fazer com que as pessoas fiquem extremamente maravilhadas. Se as pessoas antes já seguiam o anticristo, a partir da cura desta ferida mortal, o anticristo, ele vai ser agora adorado como um Deus. E olha como Satanás é astuto. Vai usar algo muito parecido
com o que aconteceu com Jesus. Que Jesus, de fato, ressuscitou. Mas eu entendo aqui que pode ter sido exatamente algo fake. Mas, enfim, o ponto é que as nações vão se maravilhar tanto com este evento em específico, que elas vão dar toda a adoração e vão seguir o anticristo, vão seguir a besta. E tudo que ela disser vai ser como que palavra de Deus. Por isso que o texto continua, que no versículo 4, que vai ser dito que e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? E aqui também eu destaco, porque nós vemos aqui que este poder político, ele vai se transformar em uma idolatria. As pessoas, ao observarem o anticristo, então, agora ressurgindo quase que dos mortos, as pessoas vão não somente adorar a besta, que a gente vai ver que ela realmente vai ser adorada, o anticristo vai ser adorado, mas antes disso, quem foi que deu autoridade à besta? O anticristo vai receber exatamente de Satanás. Imagina toda a terra adorando Satanás. Vai ser uma adoração de fato ao diabo. E o anticristo, então, é o representante terreno de Satanás. E aí, olha como as pessoas estão maravilhadas. Quem é semelhante à besta? Quem é que pode vencer uma pessoa que ressurgiu dos mortos? Então, as pessoas vão se entregar ao anticristo. E quando nós olhamos para toda essa questão política, porque nós vemos que é uma política, né? De fato, as pessoas estão entregando poderes, os chifres que estão ali são poderes, são reis humanos, são governantes humanos, entregando seus poderes, dando de mão beijada para o anticristo, porque estão maravilhadas com o anticristo e com Satanás. E percebemos então que algo que a política moderna ela tem mostrado, os povos tendenciosos à idolatria política. Isso não tem acontecido somente no Brasil, não é feito apenas daqui, mas o mundo todo. Ele meio que se dobra a políticos, ou pelo menos a vertentes políticas, e fica falando nisso, e fica todo momento nisso. Se você abre a televisão, em qualquer país do mundo, sempre vai ter muitas coisas sobre política. E é claro que a gente entende que é importante, né? Nós, principalmente em uma democracia, nós votamos e nós temos que estar observando, né, os nossos governantes. Mas quando nós pegamos um político e o idolatramos, isso é exatamente o que vai acontecer com a época do anticristo. O anticristo ele vai conseguir, né, dominar as pessoas, exatamente porque as pessoas estão tão engajadas com personalidades, com pessoas, que elas, então, vão se entregar sem nenhum problema. Então, a idolatria política vai ser a ruína dos adoradores do anticristo. Justamente é por causa disso que eles serão jogados no inferno. Então, quem vive como um cidadão do reino de Deus, não consegue se enquadrar em nenhum sistema político desse mundo. Nós já temos o nosso reino, nós já temos o nosso rei, nós não precisamos de nada que venha substituir isso. E quando nós idolatramos, seja qual for a personalidade política, nós estamos indo contra isso. Nós somos cidadãos dos céus, meus irmãos. Nós já temos a nossa pátria. Então não precisamos de nenhuma autoridade, não precisamos de outra pessoa para que nós achemos que a partir de agora, a partir dessa pessoa vai ser tudo diferente, porque não vai, porque o mundo tende a esta adoração ao anticristo. Infelizmente, tirando os crentes,
que são preservados, mas as pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas, elas serão enganadas. Justamente a política, desde hoje, desde sempre, ela tem este poder sobre as pessoas. Agora, um segundo poder que o anticristo vai se manifestar e vai envolver a marca da besta, é justamente o poder da violência, poder militar como nunca antes visto. Então vemos aqui o anticristo com todas essas ferramentas militares. Versículo 5 assim diz: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O anticristo, então, a partir deste evento, da sua cura milagrosa, o anticristo, então, vai agir como um Deus. Vai se pronunciar em nome de Satanás. E ele vai proferir arrogâncias. Diz aqui que ele vai blasfemar a todo momento contra Deus. Ele vai incitar as pessoas do mundo a combaterem todos aqueles que, de alguma forma, amam e adoram o nome de Deus. E ele vai ter uma grande autoridade, e é interessante, que vai durar 42 meses. Pega então 42 e divide por um ano, né? Isso vai dar 3 anos e meio. Divide por 12 meses, vai dar 3 anos e meio. É exatamente o período da grande tribulação. E na grande tribulação, os santos do Apocalipse, né, os santos da tribulação, eles vão sofrer. Mas sofrer muito. Sofrer violência brutal. O martírio vai ser grande nessa época, porque o anticristo, de fato, vai perseguir realmente crente. Se você diz que é crente, ele vai acabar com você, porque é o império de Satanás na terra. Não pode ter crente em Deus nesse período, na visão do anticristo. E aqui o que nós temos é justamente essa guerra contra Deus. Uma guerra que já havia sido falada desde Daniel 7 e que ela tem sido agora confirmada na grande tribulação. Agora, quem são os santos da tribulação? Quem são esses que vão ser perseguidos? Nós falamos na última semana que a igreja ela foi arrebatada, porque nós entendemos que este é o evento, é isso que detém justamente a chegada do anticristo. Então, este momento onde a proclamação do reino vai ser paralisada. Então, até que ela volte a acontecer, vai ter realmente uma confusão no mundo. E é por causa dessa confusão no mundo que, de fato, né, o anticristo vai começar a reinar. Mas vamos ter uns testemunhos de 144 mil mancebos judeus, ou seja, pessoas que vão ser convertidas dentro de Israel para pregar ao mundo. Além disso, vai ter 2 testemunhas que serão enviadas por Deus, que imaginamos, né, que pode ser Moisés, pode ser Enoque, né, pode ser Elias, que vai voltar de alguma forma, que vão voltar e vão testemunhar do nome do Senhor. E o que imaginamos é que não é mais a igreja, não vai ter mais essa questão de igreja, mas vai ser exatamente a terra de Israel, que ela vai começar a voltar a ter os seus contornos teológicos. Ela vai começar a ser importante novamente, e por isso que nós que temos estudado Romanos nas EBDs, vemos que Paulo várias e várias vezes vai dizer, olha, vai voltar, Israel vai voltar, vocês de novo vão ser proeminentes. Então, a proclamação do reino, no Apocalipse, na grande tribulação, vai ser exatamente por esses chamados de Israel. E claro que não somente serão os israelitas, no sentido que alguns outros vão se converter nas nações, e vão se converter exatamente no tempo do Apocalipse. Porque as coisas vão acontecer e as pessoas vão na Bíblia e vão dizer, está vendo, é isso aqui que está acontecendo agora.
Está vendo essas questões? Está acontecendo agora e as pessoas estão vendo aquilo e nós estamos no Apocalipse e vão se converter. Então nós entendemos que os santos da tribulação são estes, fruto do ministério missionário de Israel que vai voltar. E aí continua o nosso texto. Versículo 7 diz: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então ele vai lutar contra os crentes, vai matar os santos da tribulação, vai perseguir mesmo. Vai ser digamos assim, o maior objetivo do anticristo vai ser acabar com toda a adoração a Deus na terra. Então, realmente ele vai vencer e ele vai martirizar muita gente. Muitos crentes vão ser mortos ali naquele período, tá? Mas então é interessante que diz que a imensidão do poder do anticristo vai ser enorme, porque ele diz que vai ter autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, toda a terra. Todos os representantes da terra estão debaixo do poder do anticristo, mas aqueles que vão se converter neste período é que vão ser a oposição. Imagina você realmente ser oposição, até hoje em dia já é difícil, mas imagina você ser oposição ao maior império da terra. E vai ser algo muito complicado nesse tempo. Mas o versículo 8, diz assim: e ela será adorada por todos que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, são pessoas que vão adorar o anticristo, porque elas se entregaram ao erro. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, conforme nós vimos na última semana, Deus vai permitir a operação do erro. Para aquelas pessoas que andam distantes de Deus, que não querem saber sobre Deus, que vivem realmente uma vida sem o plano do Senhor, sem a vontade do Senhor. Então essas pessoas vão adorar o anticristo, vão se dobrar diante do anticristo. E continua mais. Versículos 9 e 10 diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Este verso 10, o começo do verso 10, está falando aqui de um texto que Jeremias usou para pregar aqueles que iriam passar pelo cativeiro babilônico. E ele está dizendo: olha, vocês vão passar pelo cativeiro babilônico, mas vocês não vão lutar, vocês vão lutar com a fé. Vocês serão martirizados com a fé de vocês. Não, vocês não vão pegar em armas, mas vocês vão proclamar o nome de Cristo através da fé de vocês. E se for necessário, tiver que ser morto pela espada, vocês serão. E esta é a perseverança e a fidelidade dos crentes da tribulação. Eles vão fugir, mas vai ter algum momento na qual o anticristo vai pegar eles, e nesse momento eles não vão voltar atrás. Eles vão morrer, entrar em martírio, justamente para testemunhar do nome do Senhor. E com isso, nós observamos então o estado totalitário. Quando nós falamos de totalitarismo, é exatamente a ideia de que grandes líderes políticos desejam ser adorados como Deus. Em toda a história nós tivemos líderes assim. O próprio Nabucodonosor, lá na Babilônia. Nós tivemos Nimrod, que nós já falamos. Nós tivemos Gengis Khan e tantos outros que desejaram então a adoração completa da terra. E faziam isso através da guerra, um poder total sobre todos. Parece que todas essas grandes guerras, que esses grandes impérios, é justamente uma preparação, uma espécie de um ensaio para este supremo totalitarismo que nós vamos ter da besta do anticristo. E aí, nós entendemos uma coisa com isso, que a violência nunca deve fazer parte daquele de quem verdadeiramente diz seguir Jesus. Se você segue Jesus, você não deve ser violento. Claro que a Bíblia permite você se defender, autodefesa, algumas coisas assim,
Mas no sentido, inclusive, de fé, você não deve fazer isso. Se a sua fé está sendo blasfemada, se as pessoas estão perseguindo pela sua fé, você aceita e você testemunha. Então, nós temos aqui que a ideia da violência. Nós jamais devemos apoiar regimes totalitários, seja quais forem, em qualquer época. Nós devemos ser sempre a oposição a esse tipo de governo totalitário. Mas, um terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o poder religioso. O anticristo, ele vai receber apoio de uma outra besta, que é a que nós vamos ver agora, e vai dar então poder religioso ao anticristo. Vi ainda outra besta emergir do mar. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Vemos agora a besta emergindo da terra. Na minha mente é um negócio muito macabro, porque imagino a terra se abrindo e do meio então deste abismo que se abre, sai então esta besta, que nós identificamos então como o falso profeta, que é alguém diferente do anticristo, que agora não será apenas um político, não vai ser um político em si, mas vai ser um religioso. Ele vai organizar a adoração em torno do nome do anticristo. O falso profeta é exatamente o profeta do satanismo. E ele então fala que ele tem uma aparência que parece até ser interessante, bonitinha, parece não dar muito medo, mas diz que as suas palavras são como palavras de dragão. Ou seja, o que ele fala é como se Satanás estivesse falando. E ele tem então a mesma autoridade, né, da besta, mas essa autoridade é exatamente para que os habitantes da terra adorem, realmente se dobrem, se ajoelhem diante do anticristo. E diz então que vai haver uma adoração principalmente depois que o anticristo vai ser curado daquela ferida mortal. A partir disso, parece que a humanidade toda vai entrar em colapso e ela vai então se dobrar diante disso, e uma adoração de fato, templos e coisas desse tipo vão ser criados para adorar o nome do anticristo, adorar Satanás, que deu força e poder ao anticristo. E fala também aqui que ele opera grandes sinais, de maneira que faz a terra, fogo descer do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Lembra, né, que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz que vem a operação do erro, ou seja, que vai usar sinais, que vai usar então prodígios, vai usar uma série de coisas assim que chamam muito a atenção. Imagina então uma pessoa que tem um poder de descer fogo do céu. Se ele vai fazer isso por meio de efeitos cinematográficos, ou se vai ser de fato, pode ser que ele receba poder mesmo para isso, poder oculto, poder satânico, para fazer essas coisas. E as pessoas vão estar então maravilhadas com o falso profeta fazendo tudo isso. E então ele diz: esse homem aí, ele é divino, ele é especial, ele tem um contato, né, com forças sobrenaturais. Nós devemos então seguir este homem. E o que esse homem disser, nós vamos fazer. Então, dizendo: o que vocês têm que fazer é adorar o anticristo. Vá lá e adorem o anticristo. Então as pessoas vão ficar, realmente, continuar maravilhadas com tudo aquilo que elas estão vendo na grande tribulação. E diz então que ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Olha que fantástico. Ele vai usar então poderes, esses poderes assim, diferentões assim, justamente para servir
de instrumento para seduzir. Tipo Satanás, que seduz, que faz com que você se entregue a prazeres e coisas desse tipo. As pessoas olhando então essas manifestações grandiosas, elas vão se entregar, serão seduzidas justamente pelo poder do anticristo e o poder especialmente aqui do falso profeta. E ele vai dizer uma coisa que é bem complicada da gente entender. Ele vai dizer que vai ser criada uma imagem, ou seja, uma grande estátua do anticristo, da besta. Vai ser criada uma imagem, mas de alguma forma, esta imagem, não sei se é com efeitos cibernéticos, robóticos, mas essa imagem vai falar. E ela vai ter o poder de matar pessoas. É um negócio assim que parece realmente filme de ficção, um negócio assim bem diferente, mas de fato vai haver, digamos assim, esse robô, essa grande imagem que vai matar as pessoas. Que ela vai de fato buscar as pessoas e matar as pessoas se elas forem crentes no Senhor Jesus. Então, uma época cruel, uma época muito estranha, difícil, justamente porque Satanás vem para trazer confusão mesmo. Ele vem para destruir esse mundo e destruir as pessoas, especialmente aqueles que, de fato, se dobram, né, diante de Deus. Vem o versículo 15 e diz assim: E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Está vendo aqui esta imagem, como ela é poderosa? Para que faça morrer todos os que não adorarem. Então vai ser uma imagem que vai perseguir crentes. Vai ter este poder incrível, uma coisa realmente muito difícil, muito estranha, mas é isso que vai ocorrer ali. Um perseguidor, uma imagem perseguidora, robótica, profissional de pegar os crentes. Então imagina, os santos da tribulação vão sofrer muito, porque justamente vai ter, além da perseguição militar, a violência ali, vai ter esta imagem, né, com poder religioso, né, interessante, porque vai ser concedido poder para que dê vida à imagem da besta. A gente não sabe exatamente o que é, muitas vezes eu penso que seja algo mais robótico do que realmente da vida em si, mas o que é importante é que ela vai se movimentar, ela vai falar, ela vai realmente ter um impacto grande ali para a perseguição contra os crentes. E diante disso, nós vemos que o nosso mundo, ele tem ficado cada vez mais místico. Hoje já tem lá nos Estados Unidos templos de adoração satanista. E não só lá, na Europa, alguns eventos, eles já colocam lá um culto e a adoração a Baphomet, que é exatamente esta imagem que vocês veem aí, né, desse bode aí, que é uma representação satânica. Né, e nós vemos o anticristo levando as pessoas a essa adoração satânica. Mas o grande ponto é que as pessoas têm ficado cada vez mais distantes da vontade de Deus, distantes do Senhor. Não sei se vocês viram algumas imagens quando o aborto ele foi aprovado lá na Argentina. O aborto já foi aprovado em vários cantos do mundo, que é terrível, que é cruel, é o fruto mais terrível do feminismo. E nós vemos então, lá na Argentina, pessoas saindo às ruas, gritando no meio da pandemia, gritando, se abraçando, como se o seu time tivesse ganhado, né, uma competição do mundo. Mas não, as pessoas estavam ali, gritando, enlouquecidas, várias e várias mulheres e homens também, enlouquecidos, gritando de alegria, porque agora iriam matar bebês no ventre das suas mães. Isso é terrível. E quando a gente imagina
esses eventos aqui do anticristo, da época do anticristo, nós vemos que não é de se espantar essas coisas que vão acontecer no Apocalipse. Pessoas, de fato, adorando Satanás, pessoas se dobrando a Satanás, porque isso meio que já acontece. Talvez em menor escala, mas já acontece. Mas na época do anticristo vai ser algo muito mais terrível. E assim, nós vemos exatamente que os falsos profetas, eles agem pela força do seu próprio poder. Mas os verdadeiros profetas da Bíblia, nós vimos que eles agiam e viviam para a glória de Deus. E a gente observa hoje várias pessoas se dizendo poderosas, fazendo sinais, coisas desse tipo, para enganar outras pessoas. Nós vemos aí falsos apóstolos, falsos profetas, fazendo coisas assim incríveis, muito bonitas, grandiosas, mas para enganar. Mas os profetas verdadeiros, eles viviam para a glória de Deus. E agora eu quero fechar exatamente com o último poder que o anticristo manifesta aqui dentro do seu império, que é o poder econômico. Ele vai ter um poder econômico sobre todo o sistema financeiro mundial. Fala então o versículo 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. E agora o 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui muita gente se confunde, mas o que nós vemos aqui é que todos estes no Apocalipse, eles vão receber então uma marca, na mão direita ou na testa. Aí você pensa, aí algumas pessoas já falaram, é vacina, outras pessoas já falaram, é o código de barras, outras pessoas falaram N coisas, é chips e coisas desse tipo. Olha, eu digo uma coisa para você, eu não sei o que é a marca da besta. Ninguém na nossa geração vai saber, só vai saber na época de fato do anticristo. Mas o que nós sabemos será uma marca de adoração. É para identificar aqueles que se dobraram ao anticristo. O que as pessoas hoje dizem, tal coisa o código de barras, hoje é o anticristo. Mas tipo, você já comprou alguma coisa, acho que até essa Bíblia aqui tem um código de barras nela. Você já comprou alguma coisa e adorou o anticristo? Não. Usou no código de barras. Outras pessoas vão dizer, você tomou uma vacina qualquer e agora aquela vacina, você fez alguma adoração ao anticristo através disso? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Porque o que vai ser realmente a marca da besta vai ser um sinal para que as autoridades dentro do império do anticristo identifiquem que você é um adorador do anticristo. Por isso que são encantos muito visíveis, é na testa, é na mão, para que as pessoas, você diga, eu sou adorador do anticristo, e coloca-se a mão e a testa, e todas as pessoas vão ver, vão fazer questão de tatuarem, de fazer o que for, e adorarem, como se fosse um time de futebol, como se fosse um partido político. Elas vão amar o anticristo. Então, não é uma coisa que as pessoas vão fazer enganadas. Não, elas vão querer fazer. Mas uma forma de haver perseguição e identificar aqueles que não são do anticristo é exatamente porque eles não vão ter a marca. Tanto a imagem da besta, tanto o próprio poder militar ali das nações do anticristo, elas vão saber quem é crente. Porque não terão a marca da besta, não serão adoradores de Satanás. E nós vemos que existe um enigma em cima justamente desta marca. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de ser humano. E esse número é 666. 666.
Quer dizer, então, que existia algo nos dias ali de João, que era um sistema de que cada nome, ele recebia uma espécie de código, e você então calculava o nome das pessoas. Servia muito para isso, por isso que você vê os algoritmos romanos, eles são tanto letras quanto são números, porque ali em Roma, ali na Grécia, tinha muito essas questões. Mas, de fato, a gente não sabe esse código, a gente não vai entender esse código, porque esse código não é para a gente. Esse código vai ser para os santos da tribulação. Vai ser muito claro, e eu não acho muito estranho a ideia de que o próprio 666 seja adorado. Esse próprio código seja adorado, e a partir desse código, então, vai saber o nome do anticristo. Então, a gente não sabe quem é, a igreja ainda está aqui, então imaginamos, sabemos que o anticristo ainda não se revelou, ele ainda não se manifestou, mas, certamente, esse é o código que identifica o seu nome. E um ponto aqui que nós devemos também compreender é que esta marca, ela realmente vai fazer com que as pessoas passem fome, que os crentes passem fome. E aí os crentes vão ter que se virar. Vai ter que ter cultura de subsistência dentro de casa, plantar no quintal, Enfim, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser muito difícil. Imagina, você precisa ter marcas para se identificar como adorador do anticristo e você não tem. Você tem que viver escondido, você provavelmente vai viver nas cavernas, ou você vai viver em cantos totalmente ermos, nos desertos, nas coisas desse tipo, porque você não pode viver nas cidades. Você não pode, você não vai conseguir, porque você vai ser perseguido. E essa ideia do 666 não é estranha, exatamente porque é um culto bem recente de José Luiz, que é o Jesus Cristo Hombre, é uma seita que existiu aí há poucos anos atrás, porque o José Luiz morreu, mas ele se dizia Jesus Cristo Homem, E essa seita, Crescendo in Gratia, que é mexicana, não, na verdade é de um país latino, não lembro agora, mas nós vemos as pessoas tatuando. Eu vi uma vez uma mãe tatuando o 666 na mãozinha de uma criança, na seita deste homem aí. Estamos falando dos dias de hoje, pessoas fazendo uma atrocidade dessa. Imagina na época do anticristo. Nós sabemos então que será um sinal de adoração. As pessoas hoje já usam isso, já fazem isso. Imagina lá quando o anticristo meio que ressuscitar. Então, Satanás, ele faz de tudo para que os crentes tenham uma vida mais difícil e repletas de grandes oposições. Desde o início da humanidade foi assim, e sempre será, até o fim dos tempos. Os crentes não vão ter paz, os verdadeiros crentes não têm paz, porque nós guerreamos contra o anticristo. Nós não nos prostramos contra Satanás, diante de Satanás. Então nós não carregamos as marcas de Satanás, nós evitamos totalmente isso. Por isso que é tão estranho uma pessoa que decide ir por um caminho contrário à igreja, contrário ao Senhor Jesus Cristo, contrário à Bíblia. Porque você está adorando Satanás. Você, por mais que não sejam marcas visíveis, mas são marcas no coração. E você está deixando essas marcas na sua alma. Não faça isso. Então, algumas aplicações que nós podemos tirar desse texto. Primeira delas, não legitime o uso da violência, especialmente diante de projetos de poder. Isso já aconteceu várias vezes na humanidade, e em alguns momentos os crentes até ajudaram. Nos distanciemos disso, meus irmãos. Não nos dobremos a esse tipo de coisa. Uma segunda aplicação que podemos observar aqui é exatamente de ter cuidado com quem usa poderes para afirmar a sua autoridade religiosa. A verdadeira igreja, ela é simples. Ela usa a palavra de Deus, ela se dobra à palavra de Deus, usa a comunhão, usa a simplicidade da nossa realidade como igreja.
A gente não fica atrás de poderes, de forças. Isso aí é muito estranho à própria palavra de Deus. E em terceiro, mesmo que seja muito difícil, mantenha-se firme contra o poder de Satanás. Satanás está a todo momento querendo tragar você, querendo fazer com que você fique cada vez mais caladinho diante das atrocidades deste mundo. Mas não, você tem que ser oposição às atrocidades deste mundo. Você tem que amar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Vocês conhecem essa imagem? Já viram essa imagem em algum momento? Essa imagem é muito interessante. São pessoas em um estaleiro lá na Alemanha, fazendo a tradicional saudação ao anticristo, a Hitler, que era uma espécie de anticristo, né? Uma saudação a Hitler, que é o Heil Hitler, e levantavam então a sua mão em adoração. Essa imagem é muito interessante. Não sei se vocês veem aí algo de muito interessante nessa imagem. Eu vou ajudar vocês, se vocês não estiverem encontrando a diferença. Está vendo esse círculo vermelho? O que é que esse homem está fazendo? Sendo oposição. Este homem se chama Gustav Weghert, é um nome estranho, alemão. Nós vemos então esse homem não seguindo conforme a correnteza. Vemos aqui alguém lutando contra a maré. Todos ali em adoração a Hitler. E ele de braços cruzados. Por muito tempo, algumas pessoas tentaram identificar, e várias pessoas disseram, é fulano de tal, é a história de essa outra pessoa, né? Mas, atualmente, tem se chegado a um consenso que essa imagem, de fato, de Gustav Weghert. E sabe por que ele fez isso? Porque esse homem, ele já tinha sido marcado pela fé. Gustav Weghert era um cristão convicto. E ele se recusou a venerar Hitler e os nazistas e qualquer outra pessoa. Porque ele tinha um lema na vida dele. Um lema que ele tirou da Bíblia. Deve-se obedecer a Deus mais do que aos homens. Quando nós entendemos essa verdade, nós lutamos contra a maré. Diante de uma perseguição onde as pessoas eram mortas, se não se dobrassem a Hitler e ao sistema nazista, esse homem ousou ser oposição a esse sistema extremamente cruel. E com isso, nós podemos tirar uma lição de tudo isso que nós vemos sobre a ideia da marca da besta. Este poder do anticristo, que representa o mundo. Quem é profundamente marcado pela fé em Jesus, rejeita as marcas que o identifiquem com o mundo. Você rejeita. Viver longe da palavra de Deus. Ter uma vida dissoluta. Ser um crente de ocasião, um crente que só visita a igreja, mas não tem um fervor espiritual. Você não é marcado profundamente com a identidade de Cristo. Carregue essas marcas e certamente não vai haver espaço no seu coração para carregar as marcas do mundo e do anticristo. Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo. Te agradecemos porque vemos aqui algo precioso. Nós vemos exatamente um tempo onde santos serão martirizados, serão perseguidos, justamente porque não se dobrarão
aos poderes deste mundo. Ó Pai, também vivemos em um mundo complicado. Não é o mesmo mundo daqueles dias tão cruéis do anticristo, mas certamente é um mundo que ruma para isso, onde as pessoas têm defendido todo tipo de ideologias perversas, sistemas totalitários, que têm defendido a morte e o assassinato de bebês e de outros. Ó Pai, nos ajuda a viver distante disso, a viver uma fé sincera, uma fé que não se dobra à pressão deste mundo, justamente porque nós já somos marcados no nosso coração pela Tua cruz, Senhor. Nos faz enxergar as Tuas chagas em nossas vidas, para que sejamos realmente crentes que louvam o Teu nome. Ó Pai, muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.